Olá pessoal, essa é uma videoaula sobre equilíbrio químico, um dos conteúdos mais cobrados no Enem, que mais aparece, justamente por conta da sua complexidade, por conta da sua dificuldade. Muitos alunos têm uma certa complicação na hora de aprender esse conteúdo. Então estou fazendo essa videoaula justamente para ajudar você que está na dificuldade e já está naquele ponto em que você quer desistir da química e odeia seu professor e odeia a química e odeia tudo. Então calma, porque sempre há uma esperança, meu querido. Ou minha querida, né? Vamos lá. Para quem já é meu aluno, vai ser mais uma aula de revisão, uma aula que vai ser, na verdade, o dobro do que eu já falei em sala de aula. Mas para quem nunca me viu na vida, para quem não sabe quem sou eu, meu nome é Bruno, dou aula na Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC. E é isso aí, estou aqui para ajudar você, ok? Nosso conteúdo ele é mais voltado para o Enem, porém, se você tiver alguma dúvida sobre algum exercício da FUVEST, você pode mandar sugestões nos comentários abaixo desse vídeo, ok? Depois que terminar o vídeo, não esqueça de dar o like, por favor, né? Porque isso me ajuda bastante, ok? Então, o meu intuito aqui é divulgar para o maior número de pessoas possível essas videoaulas para tentar ajudar justamente essas pessoas que estão na dificuldade como você, né? Mas vamos lá. Começando nosso conteúdo de equilíbrio químico, pessoal, a gente tem que fazer uma revisão do conteúdo de cinética química. Então vamos lá, vamos começar. A cinética química, ela estuda basicamente o que, Bruno? O que ela estuda? Ela estuda como as reações químicas acontecem. Então a cinética química ela tenta entender quais são os mecanismos por meio dos quais as reações químicas acontecem na natureza. Então, olha só que interessante. Existe uma teoria chamada teoria das colisões que diz o seguinte: toda reação química acontece somente por meio de choques entre moléculas. Ou seja, você tem uma molécula e a outra molécula vai se chocar com ela e durante esse choque você vai ter justamente a reação química. A gente costuma dizer que reações químicas são quebras e formações de novas ligações químicas, né? Isso faz muito sentido, porque, por exemplo, imagina que você pega um copo de vidro e você taca em direção a um outro copo de vidro e os dois se chocam no ar. Houve um choque entre esses dois copos. E quando eles se chocaram, esse choque produziu, né, toda aquela quebra e os estilhaços voando e tudo mais. Então a quebra do copo seria uma analogia para a quebra das ligações químicas e o choque dos copos é justamente esse choque entre moléculas que a gente diz, tudo bem? Mas olha só. Não é sob quaisquer condições que essas reações químicas vão acontecer. Existem condições que nós chamamos de condições necessárias para que elas aconteçam. Então olha só, quais são essas condições necessárias? Primeira condição, afinidade química. Como assim, Bruno? Afinidade química, o que isso quer dizer? Por exemplo, você está lá na balada, você avista o seu crush, e aí o seu crush ele dá aquela olhada pra você, você olha pro crush, daí vocês ficam naquele so love no olhar. Só que aí acontece de não rolar afinidade entre vocês. Vai rolar alguma coisa, né, depois desse olhar, dessa troca de olhares sensuais? Não, não vai rolar nada, porque não teve afinidade. Substâncias químicas, quando elas reagem, elas só vão reagir se elas tiverem algum tipo de afinidade química, ok? Então vou dar um exemplo para vocês, glicerina. Glicerina é uma substância química que quando ela está em contato com a nossa pele, ela não faz nada pra gente. Ela não faz nada de que vá trazer algum dano para nossa pele. Porém, se você colocar a glicerina junto com uma outra substância chamada permanganato de potássio, você vai ver que vai ter uma reação que vai liberar muita energia, uma reação exotérmica, vai pegar fogo e tudo mais. Então, a afinidade química vai ser diferente entre uma substância e outra. Então, primeira coisa, para você ter reação química, tem que ter afinidade química entre substâncias. Segunda coisa, contato entre reagentes, né? Então depois que você teve afinidade com o crush lá na balada, você só vai ter alguma coisa legal depois se você tiver o contato com ele, né? Vocês não vão por meio de telepatia curtir um ao outro e assim por diante. Não, vocês querem contato. Porém, esse contato ele tem que ter uma orientação favorável, né, gente? Porque pensa assim, ó, você tá lá com o crush e tudo mais, aí você foi lá, encostou no crush, teve contato com o crush, porém a orientação não foi favorável. O crush foi lá e deu um beijo na tua testa. Você não estava esperando receber um beijo na testa, né? Você estava esperando receber um beijo em outro lugar. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque pode ser que tenhamos menores de idade aqui assistindo esse vídeo. Porém, a orientação ela tem que ser favorável. O que isso quer dizer? Quando você tem duas moléculas e elas vão se chocar, porque é justamente por meio de choques entre moléculas que acontecem reações químicas, quando esse choque acontece, o choque tem que ter orientação favorável.
não é de qualquer jeito que as moléculas podem se chocar, tudo bem? Isso tudo a gente viu na aula de cinética química. E o último fator é energia. Então olha só, você teve afinidade com o crush, teve contato, orientação favorável, porém não teve energia. Ou seja, não teve a pegada. Se não tem energia, o negócio não rola, ok? E o que é essa energia de ativação para as reações químicas, gente? A energia de ativação é justamente uma energia que tem que entrar na reação química para que ela comece, para que ela se inicie, para que você ative ela. Então, por exemplo, um fósforo. O fósforo, se você não raspar ele na caixinha de fósforo, ele não vai acender sozinho, ele não vai pegar fogo. Por quê? Porque a queima do fósforo precisa de uma energia que vai ativar aquela reação. Qual é essa energia? É o calor que é produzido por meio do atrito entre o palito de fósforo e a caixinha, tudo bem? Então a energia de ativação é uma energia que tem que ter em qualquer reação química. Vamos lá. Velocidade de reação. Isso aqui eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque velocidade de reação vai ser muito importante para a gente entender equilíbrio químico. Olha só. Velocidade de reação significa o quê? É a variação da concentração de um reagente pela variação do tempo. Então, quanto que variou a concentração desse reagente no tempo? Se você teve uma grande variação de concentração num tempo muito curto, quer dizer que a velocidade foi muito rápida. Então, a sua reação acontece muito rapidamente. Em contrapartida, se a sua concentração ela varia pouco e demora muito tempo para que isso aconteça, você tem uma reação lenta. Mas olha só, quando você fala de variação da concentração, você pode falar da variação da concentração de cada um dos reagentes da reação química, só que o cara ele pode te perguntar um negócio: qual é a velocidade da reação? A velocidade média da reação inteira. Então o que você vai fazer? Para você achar a velocidade média da reação, você tem que pegar a velocidade de desaparecimento ou de aparecimento do reagente ou do produto respectivamente, deles sozinhos, e dividir o valor dessa velocidade pelo coeficiente estequiométrico que esse cara tem lá na sua equação química. A gente aprendeu isso lá em cinética química quando a gente falou de velocidade de reação. Tudo bem? E olha só, a velocidade da reação ela pode ser influenciada por alguns fatores. Então, fatores que influenciam a velocidade, quais são eles? Primeiro, temperatura. Se você aquece alguma coisa, se você fornece calor para aquela reação química, o que vai acontecer? Você vai agitar as moléculas, porque temperatura é nível de agitação de moléculas. Se você agita as moléculas elas sofrem mais choques entre si. E como você tem maior quantidade de choques, você tem, consequentemente, uma maior velocidade de reação química. Por quê? Porque choques entre moléculas é justamente o que vai ter que ter para que você tenha uma reação química. Tudo bem, pessoal? Outro fator, superfície de contato. O que isso quer dizer? Se você tiver maior superfície de contato, quer dizer que você tem maior contato entre reagentes. Se você tem maior contato entre reagentes, você tem maior quantidade de choques entre reagentes. Portanto, a velocidade da sua reação química aumenta. Outro fator, catalisador. Catalisador é uma substância química que entra na sua reação química e sai do mesmo jeito. A única coisa que o catalisador faz é aumentar a velocidade da sua reação. Ele só torna a sua reação mais rápida. E como que ele torna a sua reação mais rápida? Ele diminui a energia de ativação que a sua reação tem que receber para que ela se ative, para que ela se inicie. Outro fator, concentração. Esse vai ser muito importante para a gente hoje. Concentração. Por quê? Concentração quer dizer o quanto de substância que você tem, quanto de reagente você tem num determinado volume, num determinado espaço. Se você tem muitas moléculas de reagente ali, ou seja, o seu reagente está muito concentrado, o que isso quer dizer? Que você tem muita molécula. Se você tem muita molécula, a probabilidade de você ter um choque entre moléculas é muito maior, então os choques aumentam e, consequentemente, a velocidade da sua reação aumenta, tudo bem? Então, maior concentração, maior quantidade de choques, maior velocidade de reação, tudo bem? E o último fator é a pressão. Quanto maior a pressão que age sobre a sua reação química, maior a velocidade dela. Por quê? Porque maior pressão, se você aumenta a pressão, você aumenta novamente a agitação de moléculas. Se você aumenta a agitação de moléculas, você aumenta os choques entre as moléculas. E se você aumenta o choque, você aumenta a velocidade da reação. E olha só, a gente aprendeu uma coisa chamada lei das velocidades. O que a lei das velocidades fala pra gente? Ela diz o seguinte: a velocidade de qualquer reação química, por exemplo, uma reação química genérica, A mais B formando C mais D, e as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos. Se você tem essa reação química, você pode escrever uma expressão que representa a velocidade dessa reação. Qual é essa expressão? Olha só. A velocidade da reação é igual a uma constante vezes
a concentração molar dos reagentes. Olha só, estou falando de reagente. Então são os caras que estão antes da sua seta aqui, ok? Da sua seta de reação química. Então é a concentração molar dos reagentes elevados a coeficientes estequiométricos no caso de reações que são elementares. Isso quer dizer o quê? Reações que acontecem em uma única fase. Aqui a gente só vai trabalhar com reação elementar, então relaxa, por quê? Porque esse x e esse y seria na verdade o quê? O Azinho e o Bzinho. Então a velocidade da reação seria o quê? Essa constante multiplicando as concentrações molares, essa chave representa a concentração molar da substância, ou seja, a concentração em mol por litro, e você tem a sua concentração elevada a esses coeficientes que, no caso de reações que acontecem em uma única fase, são justamente esses coeficientes estequiométricos aqui, tudo bem? Olha só que coisa louca, por que você tem que ter essa constante? Uma constante, pra gente, na matemática, sempre representa a proporcionalidade, não é? Então, o que é proporcionalidade? Se você aumenta uma coisa, você aumenta a outra. Se você diminui uma coisa, você diminui a outra. Isso quer dizer o quê? Diretamente proporcionais. Beleza. Se eu aumento a concentração dos reagentes, o que acontece com a velocidade da reação mesmo? Ela aumenta, não é? Ou seja, se eu aumento a concentração, você aumenta a velocidade. E essa constante, ela está aqui para representar para a gente o quê? Que a concentração e a velocidade de uma reação química são diretamente proporcionais. Olha só, minha professora de matemática fica feliz de mim agora. Ok, olha só. Para a gente estudar equilíbrio químico, a gente tem que saber uma coisa chamada processos reversíveis. O que são processos reversíveis? São processos que conseguem ir nos dois sentidos. Vamos pegar um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, aqui um becker que tem uma quantidade de água dentro dele e eu tenho uma cúpula que cobre esse becker, o que vai começar a acontecer inicialmente? Vai começar a acontecer um processo natural que é a evaporação da água. Então a água líquida ela vai passar para o estado de água gasosa, para o vapor d'água. Então as moléculas de água elas vão começar a se concentrar aqui no ar em volta desse becker. Porém, vai chegar um momento em que o seguinte fator vai acontecer. Olha só. Vai chegar um momento que a quantidade de moléculas de água aqui nesse ar é tão grande que a pressão de vapor que age sobre o líquido que está dentro do becker vai começar a ser muito grande. E isso vai começar a dificultar o processo de evaporação dessa água, ok? E aí, o que começa a acontecer? A água no estado de vapor vai começar a se condensar novamente e voltar para o estado de líquido. Então olha só, você tem um processo que é água líquida virando água gasosa, e essa água gasosa, depois de um certo momento, depois que a concentração dela no ar ficou muito grande, essa água gasosa ela vai começar a voltar a ser líquida. Então você tem um processo que vai nesse sentido e um processo que vai nesse sentido. Essas duas setas em sentidos opostos vai representar pra gente justamente processos reversíveis, processos que conseguem ir nos dois sentidos. Mas olha só, quando que esse processo entra em equilíbrio? Quando que vai começar a entrar em equilíbrio isso aqui? Ou seja, quando que essa coisa vai ficar equilibrada? A quantidade de água que tem aqui dentro vai ficar igual sempre e a quantidade de vapor d'água aqui na cúpula, no ar, vai ficar também do mesmo jeito sempre. Quando que você vai atingir esse equilíbrio? Olha só, para a gente entender quando que esse equilíbrio vai ser atingido, eu vou usar uma analogia que é muito interessante, que é a seguinte. Imagina que eu tenho duas caixas, uma caixa 1 e uma caixa 2. A caixa 2 está vazia e a caixa 1 tem 20 bolinhas vermelhas, por exemplo. Então vamos lá. A caixa 1 tem 20 bolinhas, a caixa 2 tem 0 e eu vou começar a fazer o seguinte. A cada segundo eu vou começar a transferir uma bola vermelha da caixa 1 para a caixa 2. Então vamos imaginar o seguinte, vamos lá. 0 segundos eu comecei a contar no relógio. 0 segundos. Passou um segundo, eu passei uma bolinha da caixa branca, da caixa 1 para a caixa 2. Então, depois de um segundo, eu vou ter o quê? 19 bolinhas na caixa 1 e uma bolinha na caixa 2. Beleza, passou mais um segundo. Então eu passei mais uma bolinha daqui para cá. Então eu tenho 18 bolinhas na caixa 1 e 2 na caixa 2. Mais um segundo, 3 segundos. Então eu passei mais uma. Então eu tenho 17 bolinhas na caixa 1 e 3 bolinhas na caixa 2. E assim por diante. Agora vamos imaginar um momento que deu a louca em mim e eu decidi fazer o seguinte. Eu decidi começar a passar ao mesmo tempo uma bolinha da caixa 2 para a caixa 1. Ou seja, olha só, imagina, passou um segundo. Nesse um segundo, eu vou passar uma bolinha da caixa 1 para a caixa 2 e ao mesmo tempo eu passo uma bolinha da caixa 2 para a caixa 1. Então olha só, vamos imaginar, tinha 17 bolinhas aqui e 3 aqui.
Aí passou um segundo e eu vou iniciar esse processo aqui de ida e de volta. Então eu tinha 17, aqui 3, aí eu vou passar mais uma. Então aqui tinha agora 16 e agora aqui tem 4. Porém, ao mesmo tempo que eu passei essa bolinha daqui pra cá, o que aconteceu? Eu passei uma bolinha da caixa 2 pra caixa 1, não é? Então, aquela bolinha que a caixa 2 recebeu, na verdade ela voltou de novo pra caixa 1. Então continuou com 17 bolinhas aqui e aqui continuou com 3 bolinhas, não é? E olha só, quando que isso aí vai entrar em equilíbrio? Quando que esse negócio aí vai ficar com as mesmas quantidades de bolinha nas duas caixas? O equilíbrio ele vai ser atingido, na verdade, quando as velocidades se igualam. Como assim as velocidades se igualam? Olha só, imagina que a minha velocidade aqui é a quantidade de bolinhas que eu passo de uma caixa para outra pelo tempo. Então eu tenho uma velocidade da bolinha indo da caixa 1 para a caixa 2 e eu tenho uma velocidade da bolinha indo da caixa 2 para a caixa 1. A velocidade indo da caixa 1 para a caixa 2 é qual? Uma bolinha a cada segundo, certo? Porém, dentro desse mesmo 1 segundo, eu tenho uma bolinha indo da caixa 2 para a caixa 1, não é? Então eu tenho uma bolinha por segundo para cá e uma bolinha por segundo para cá. E essas duas velocidades são iguais. E a gente viu que quando essas velocidades são iguais, as quantidades de bolinhas nas duas caixas ficam iguais. E, portanto, o nosso sistema entrou em equilíbrio, tudo bem? Como que eu vou usar essa analogia para entender o caso do equilíbrio nas reações químicas? Olha só. Imagina que nós temos uma reação química aqui, onde eu tenho esse gás, ok? N2O4, e esse gás, ele reage e forma o NO2. Beleza, então 1 mol desse cara, porque tem 1 aqui, na verdade quando não tem nada é 1, porque nós químicos somos preguiçosos, então a gente não escreve 1, mas você sabe que tem 1 aqui, né? Beleza, então 1 mol de N2O4 forma 2 mols de NO2. Porém, em um certo momento, o NO2 ele começa a reagir novamente e ele volta a ser o N2O4. Então isso classifica o nosso processo químico como um processo reversível. Então isso é uma reação reversível. Beleza. Quando que isso aí vai entrar em equilíbrio? Presta bastante atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico relaciona a concentração molar das substâncias pelo tempo, beleza? Então olha só, essas moléculas aqui são as moléculas de N2O4 e essas moléculas aqui são as moléculas de NO2. As duas moléculas estão no mesmo sistema, no mesmo frasco, tudo bem? E olha só o que acontece. No início eu tinha uma quantidade aqui de N2O4, que vai ser representada por essa curva aqui de cima, e no início eu tinha 0 mols, eu tinha nada de NO2, no início. Conforme a reação se inicia, o N2O4 começa a formar NO2, ou seja, a quantidade desse cara aqui começa a diminuir e a quantidade desse cara começa a aumentar. E é isso que a gente percebe no gráfico, ó. A quantidade do N2O4 começa a diminuir, começa a cair, e a quantidade do NO2 começa a aumentar. Beleza. Só que chega um momento que o NO2 volta a formar o N2O4. E aí, o que acontece? Chega um momento que as concentrações, ou seja, as quantidades desses dois caras nesse sistema aqui, continuam sempre iguais, ok? Elas continuam sempre constantes. Então a concentração dos dois fica constante depois de um determinado tempo. Depois deste instante aqui, ó, depois deste momento, as concentrações ficaram constantes. Então a gente diz que a partir desse instante aqui que as concentrações começaram a ficar constantes, você tem o equilíbrio químico, tudo bem? Qual é a importância aí? O que você tem que perceber que a gente não falou com relação à nossa analogia que a gente fez das caixas? Olha só, diferentemente das caixas, a reação ela ocorre no mesmo recipiente, tudo bem? Nós não temos dois recipientes separados que vai acontecer a reação entre eles, por quê? Porque lá na cinética a gente já falou, para você ter uma reação química, você tem que ter contato entre reagentes, por isso eles têm que estar no mesmo recipiente, beleza? Segunda coisa, existe choque entre moléculas por se tratar de uma reação química. Então sempre está rolando choques aqui entre essas moléculas para que você tenha reação química. Mas o mais importante é você perceber o seguinte, o equilíbrio é dinâmico. Olha só o que eu estou colocando aqui de observação, dinâmico. O que isso quer dizer? O equilíbrio se movimenta, então tem movimentação. Movimentação do quê, Bruno? Movimentação das moléculas. Não é só porque as concentrações aqui ficaram constantes que você tem tudo parado, que as moléculas não estão mais se movimentando e se chocando. Não! A única coisa que acontece é a seguinte,
essa primeira reação química, ela ainda está acontecendo, então ainda está tendo choque entre essas moléculas para formar esse cara aqui, e ao mesmo tempo você tem esses caras se chocando para formar esse N2O4. Então os choques e a movimentação de moléculas continua a todo momento, mesmo no instante de equilíbrio, tudo bem? A única coisa que faz com que isso entre no equilíbrio é o seguinte: a velocidade dessa reação, porque ela ainda acontece, a velocidade dela é igual à velocidade dessa reação química, tudo bem? Então olha só, se eu continuasse sempre com a mesma velocidade de troca de bolinha entre as duas caixas, uma bolinha por segundo da caixa 1 para a caixa 2 e uma bolinha por segundo da caixa 2 para a caixa 1, por mais que eu ficasse passando essas bolinhas a todo momento, que elas não estivessem paradas, a quantidade nas duas caixas ia sempre permanecer igual, mas a movimentação de bolinhas ela ia continuar, não é? Então o equilíbrio ele é dinâmico, as moléculas não ficam paradas, gente. Tomem cuidado com isso, tudo bem? Olha só que interessante. Nós temos duas situações aqui. São duas situações de equilíbrio. Então, nas duas situações, você tem esses gráficos aqui, onde a partir de um momento você tem as concentrações constantes, ok? Então, a concentração dos reagentes e dos produtos são constantes. Então, isso se classifica como equilíbrio químico. Porém, olha só, nessa situação aqui, você tem a concentração de N2O4, a concentração molar de N2O4, maior do que a concentração molar de NO2, não é? Só que elas estão constantes depois deste instante aqui. Mas uma é maior do que a outra. Numa outra situação, olha o que acontece. Você tem a concentração de NO2 maior do que a concentração de N2O4 no equilíbrio. Mas mesmo assim você tem um estado de equilíbrio, porque as concentrações estão constantes. Então segue as mesmas regras. Mas por que que aqui você tem essa concentração maior do que essa? E por que que aqui você tem essa concentração maior do que essa? E ainda, por que que nessa terceira situação aqui você tinha as duas concentrações iguais no equilíbrio? A gente está falando da mesma reação química, só que em três situações diferentes. E isso aí acontece, gente, como que você faz para isso acontecer? Isso aí acontece por meio de fatores que a gente vai estudar no próximo vídeo, que são os fatores que deslocam o equilíbrio químico, tudo bem? Mas já é interessante você começar a pensar nisso. Mas para a gente estudar deslocamento de equilíbrio, vocês têm que estudar uma coisa muito importante chamada constante de equilíbrio. E o que é constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é uma constante. E como que você classifica essa constante? Como que você encontra ela? É bem simples, olha só. Imagina que eu tenho uma reação química reversível. Como que você sabe que é reversível, Bruno? Porque tem essas duas setas aqui, uma num sentido e outra no outro. Imagina que você tem essa reação química genérica, então eu tenho esses caras se juntando para formar esses, e eu tenho esses caras se juntando para formar esses, tudo bem? Genérica. E aí, olha só, a reação que está indo da esquerda para a direita, que é essa setinha aqui, indo da esquerda para a direita, eu vou chamar de reação 1, e a reação 1 é o que a gente chama de reação direta, tudo bem? Então é a reação que vai no sentido direto, para a direita. Você pode lembrar por meio de direita, direta e tal, então a reação que vai para a direita é a reação direta. A reação 2 é a reação que a gente chama de reação inversa, tudo bem? É a reação que está indo no sentido contrário daquele que a gente está acostumado. Para o equilíbrio acontecer, qual é a condição necessária para que ele aconteça? A velocidade da reação 1, reação direta, tem que ser igual à velocidade da reação 2, reação inversa. E o que a gente conclui a partir disso? Olha só que coisa louca. Vamos olhar só para a reação 1. Esquece a reação inversa aqui. A reação 1 tem como reagentes o A e o B e como produtos o C e o D, não é? Beleza. Se eu quisesse escrever a velocidade dessa reação por meio da lei das velocidades, que a gente revisou no começo do vídeo, se eu quisesse escrever essa velocidade, ficaria como? Seria uma constante, 1, porque eu estou falando da reação 1, reação direta, vezes a concentração molar dos reagentes dessa reação direta, tudo bem? No caso é o A e o B, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, Azinho e Bzinho, tudo bem? Essa velocidade da reação 1 tem que ser igual à velocidade da reação 2. Qual que é a reação 2? É essa reação inversa aqui, não é? Então esquece a reação 1 e considera a reação 2. Na reação 2, quem são os reagentes? O C e o D, beleza? E como o C e o D são os reagentes, olha só, para eu escrever a velocidade dessa reação 2, seria a concentração molar dos reagentes, que seria o C e o D, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, multiplicados,
e multiplicados por uma constante de proporcionalidade, que é essa constante 2 aqui, porque eu estou falando da velocidade 2. Tudo bem? O que eu vou fazer? Então, velocidade 1 igual a velocidade 2 é a condição necessária para que o equilíbrio químico tenha acontecido. O que eu consigo concluir disso aqui? Se eu pegar, por exemplo, essa constante 2 e passar para cá dividindo, e essas duas concentrações eu passo para cá dividindo também, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tudo bem? Quando eu chego nessa expressão, olha só, pensa comigo, isso aqui é uma constante e isso aqui é uma constante. Uma constante dividida por uma constante dá um valor que é o quê, gente? Constante. Porque vai ser sempre o mesmo resultado, porque esses dois têm sempre o mesmo valor, tudo bem? Essa nova constante, que eu vou chamar de Kc, essa nova constante é o que a gente chama de constante de equilíbrio, tudo bem? E por que C? Por que tem esse C aqui embaixo? Porque essa constante ela está em função das concentrações. Então C de concentração, ela está em função das concentrações dos seus reagentes e dos seus produtos, tudo bem? Perceba, para você escrever a sua constante de equilíbrio, na parte de cima você escreve a concentração molar dos produtos da reação direta, tudo bem? Na parte de baixo você escreve a concentração molar dos reagentes da reação direta e todo mundo aqui está multiplicado e elevado aos coeficientes estequiométricos na reação química, tudo bem? O que é muito importante você anotar aí nas suas coisas e gravar e guardar no teu coração, tatuar na testa para você lembrar. Seguinte, constante de equilíbrio ela depende apenas da temperatura. O valor numérico da constante depende apenas da temperatura. Se eu faço um experimento na mesma temperatura e esse experimento é uma reação química que vai atingir o equilíbrio, se você está na mesma temperatura, o valor da constante vai ser sempre o mesmo. E uma outra coisa importante para se lembrar. A gente está falando de constante de equilíbrio, certo? Então, os valores dessas concentrações vão ser quais? As concentrações no equilíbrio. Então, não